Parte 2 da história do padre pra vocês. Porque vocês estão desesperados, que isso? Vocês não se aguentem, são fofoqueiros que nem eu, credo. Então, depois que a criança nasceu, a mulher do meu tio não deixou ninguém ver. Nem ver a criança, nem ver foto, nada. Tipo, escondeu mesmo a criança dentro de casa. E aí, gente, o mais intrigante de tudo foi que, quando minha tia saiu do hospital, com o neném, no mesmo dia chegou um carro cheio de coisa na casa dela. Um carrinho, berço, mamadeira, roupinho, enxoval completo pro neném. Não, e assim, tipo, foi doação, tá? E adivinha quem doou essas coisas? Exatamente, o padre. Segundo a mulher do meu tio, o padre e a igreja doaram aquelas coisas. Chegou umas coiseiras de neném na casa do meu tio, que até meu tio ficou sem entender. E assim, gente, o padre doou tudo. Deu nem oportunidade pro coitado do meu tio comprar uma fralda pro filho dele. O padre foi muito generoso, né, e doou tudo. Que assim, a criança nasceu no susto, né, coitado, não tinha nada. E precisava das coisas, né. Só que assim, meu tio e a mulher dele tem uma condição muito boa. E minha família também, então assim, a gente não precisava daquela doação. Mas o padre fez questão de doar. Na hora a gente nem percebeu. Ficamos de boa e tal. Aí, gente, minha avó foi numa loja de neném aqui na minha cidade comprar uma roupinha pro menino. Porque, né, o bichinho nasceu de susto, não tinha nada. Aí a mocinha lá da loja de neném. E eu que descobri que eu tava fazendo comida pro meu marido e pra amante dele. O meu marido, no início do ano passado, ele começou a trabalhar em um local, onde ele entrava 8 horas da manhã e ele só saía às 6 da tarde. Ele tinha ali um horário de almoço, só que por conta da distância, né, desse local ser muito distante da nossa casa, não dava tempo dele vir em casa, almoçar e depois voltar, senão ele ia acabar se atrasando. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a cozinhar durante a noite, pra que no dia seguinte eu montava pra ele as marmitinhas e ele levava. Eu fazia uma marmitinha de almoço, de lanche, e ele levava e ele comia por lá mesmo. E assim, pelos primeiros meses foi dessa forma e eu não me incomodava. Pra mim, eu até preferia cozinhar à noite do que durante o dia. Pra mim era super tranquilo. Depois de um mês e meio, mais ou menos, que ele tava nesse serviço, ele chegou pra mim falando que ele tinha um colega lá de trabalho, que esse colega passava algumas dificuldades e tudo. E que, inclusive, às vezes ele nem almoçava, ou quando ele almoçava era uma coisinha ou outra. E aí ele perguntou se eu poderia montar marmita pra ele levar pra esse amigo dele também. Na hora, gente, eu achei assim, a atitude do meu marido maravilhosa. Gente, a mulher não teve papas na língua nenhuma, ela simplesmente só falou: ninguém aqui sabe que teu marido é casado, teu marido almoça com uma mulher chamada Fernanda todos os dias, ele traz comida pra ela, e agora eu tô vendo que é você que cozinha pra ela. Gente, ela falou tudo. E aí, na hora eu pedi pra ela chamar ele, né, pedi pra me dizer onde é que ele tava, que eu queria lá falar com ele e tal. Só que ela falou que ela não ia me dizer porque eu tava muito alterada e eu não era pra eu fazer escândalo, né. E depois eu entendi, porque eu até poderia prejudicar ela, porque a menina simplesmente só foi me contando tudo, então eu poderia prejudicar ela. Então eu só ignorei e voltei pra casa. Nem deixei a comida lá, só voltei pra casa. Nisso meu marido depois me ligou, perguntando onde é que eu tava, falei que eu já tinha voltado pra casa. E ele perguntou se eu tinha deixado com alguém a comida, eu falei que não, que eu tinha levado comigo. E ele ficou com raiva, né, e ele começou a reclamar porque eu não tinha deixado, tá? Porque ele só desliga o telefone, gente, não falei nada. Quando ele chegou à noite em casa, ele chegou irado de raiva, porque ele tinha ficado sem almoço. Veio querer brigar comigo e foi aí que eu derramei tudo. Falei que eu já tinha descoberto, que o Fernando não existia, que na verdade era uma Fernanda. Falei que ele fazia eu cozinhar pra amante dele. Gente, o nível...